Olá, essa é mais uma aula de filosofia geral, e vou dar continuidade à parte da filosofia antiga. Já tratamos sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles, e a gente precisa dar continuidade sobre aquele período chamado de filosofia helenística. É um período extremamente importante porque tem alguns pensadores que são realmente relevantes para toda a história do pensamento humano. E aí a gente já começa a pontuar sobre algumas questões que são relevantes para a gente distinguir a filosofia, por exemplo, pós-socrática, e eu me refiro especificamente à platônica e aristotélica, e também a filosofia pós-Aristóteles. Porque aí, no período em que Platão, até mesmo Sócrates e Aristóteles estavam fundando as bases do pensamento sistemático, a base do pensamento metódico, levantando teorias, levantando ideias sobre as demais problemáticas que a humanidade poderia levantar, no período, justamente no período helenístico, que essas questões de ordem filosófica, no sentido mais sistemático, no sentido mais rebuscado do pensamento, de construção de pensamento, vai ser deixado um pouco de lado. Estou falando um pouco porque, na verdade, não cai por terra a ideia teoria, a ideia conceito. Mas sistematizar as teorias filosóficas para oferecer como uma proposta epistemológica, isso deixa um pouco de lado. E em que sentido isso ocorre? Ocorre que, em Platão, por exemplo, ele vai sistematizar como você deve alcançar o conhecimento. E aí tem gradações para você atingir isso. A gente já falou bastante, mas só recapitulando para contextualizar o ponto da filosofia helenística. Em Platão, por exemplo, você sai do âmbito sensível para o âmbito inteligível, sendo que no âmbito sensível é dividido em duas partes específicas, como, por exemplo, a parte das sombras, que seria apenas um entendimento geral sobre aquilo que ocorre na realidade, e na verdade é uma imitação dos arquétipos indestrutíveis, inquebráveis, que estão lá no demiurgo. Ascendendo um pouco nessa gradação, você chega à opinião, à doxa, que ainda não seria para Platão a verdade mesma, a episteme mesma, e que precisaria ascender um pouco mais, saindo inclusive do mundo sensível para o mundo inteligível. Quando chega no mundo inteligível, você alcança, nesse ponto, a ciência, que no caso seria a geometria, a matemática, que proporcionaria um entendimento, uma compreensão mais racionalista, segura, metódica, para que você alcance verdadeiramente as questões dos arquétipos, os problemas dos arquétipos. Mas ainda é digamos, um terceiro degrau da verdade em Platão, e não é a verdade mesma. E aí, saindo desse terceiro degrau, você chega à dialética, que para Platão seria realmente o local, o âmbito que a verdade está posta. É quando os filósofos, os pensamentos mais rebuscados, mais profundos, eles alcançam essa condição do demiurgo, a pura forma, a essência das coisas. Então, Platão, ele vai descrevendo, vai construindo toda uma filosofia baseada justamente nessa possibilidade, aonde somente os filósofos propriamente é que chegariam nessa condição. Outros comuns do povo, digamos, eles não teriam essa habilidade, essa inclinação, porque não teria neles a reflexão filosófica mais profunda. Então, só os filósofos é que teriam conhecimento mais profundo, pautado ou aproximado com relação ao demiurgo que ele tanto descreve. E que, portanto, os filósofos, uma vez dando conta desse conhecimento, eles poderiam, inclusive, serem bons governantes, porque eles deteriam a verdade, eles teriam a verdade, e essa verdade, esse conhecimento, serviria para governar. É o governo, no caso, aristocrático, em detrimento do governo democrático. Chegando em Aristóteles, a gente vai ter uma filosofia chamada realista. É uma filosofia pautada na lógica, é uma filosofia em que tem uma compreensão também sistematizada, aonde
a verdade propriamente não estaria num demiurgo, como pensava Platão, o mestre de Aristóteles, mas a verdade estaria posta no concreto, naquilo que a gente está vivenciando no dia a dia, no cotidiano. Então, é nesse cotidiano, é nesse dia a dia, de forma concreta, que eu devo pensar. Pensar, inclusive, a polis, a cidade, pensar os outros, a sociedade, pautada exatamente nessa condição realista. Para que eu possa entender essa realidade de uma maneira mais segura, de uma maneira mais eficaz, eu preciso fazer uso de um método chamado lógica. É, inclusive, Aristóteles, que vai desenvolver muito bem a concepção lógica do pensamento. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, que a verdade ela só é possível quando há uma concordância entre a representação da realidade no juízo com a coisa mesma. Ou seja, é quando há uma compatibilidade daquilo que a gente pensa enquanto representado e o mundo real, o mundo concreto. Então, uma vez ocorrendo isso, essa concordância, há, portanto, uma lógica de pensamento e eu consigo, desta maneira, então, entender a realidade, entender as coisas concretas, sensíveis, reais, na qual estou me deparando. E ele vai desenvolver toda uma concepção para que o pensamento alcance justamente esse conhecimento. Como, por exemplo, a ideia de não contradição. Há uma falsidade ou uma ilusão quando o pensamento é contraditório. Quando há uma contradição, então há uma incompatibilidade daquilo que é conceitual, teórico e é representado no pensamento, em termos de verdade, com aquilo que realmente ocorre no cotidiano. Portanto, é preciso, nessa linha de raciocínio aristotélico, dispensar as contradições. Uma coisa não pode ser A e B ao mesmo tempo. Ela tem que ser necessariamente A ou B, né, para que ocorra algo. Ou então, a distinção, nesse caso, a disjunção, nesse caso. Ou então, para que eu possa entender a coisa em sua identidade, eu preciso dizer que a coisa é A e permanecer com ela sendo A ao mesmo tempo. Então, é o princípio de identidade, nesse caso aí. E aí, eu não vou entrar em contradição com aquilo que é o algo que eu pensei, que eu estou percebendo, na ideia, no pensamento, e a representei e a confirmei em termos de confirmação na realidade. Então, há uma confirmação, não há uma contradição. Portanto, Aristóteles, ele é importante nessa linha de pensamento para dizer que existe um conhecimento verdadeiro pautado na realidade que eu consigo, a partir do juízo representado, de uma maneira lógica, ou seja, organizada, entender o que são as coisas. Aristóteles pensava também em outras questões importantes, como, por exemplo, a questão do homem ser um animal sociável, político, e que, portanto, ele deve construir o melhor dos governos pautado exatamente nessa condição, em que eu tenho que buscar no outro a segurança, a certeza, a verdade, buscar, inclusive, na cidade também, na polis, que ela seja uma cidade organizada, que seja uma cidade harmônica, equilibrada, para que eu possa, da melhor maneira possível, pautada, inclusive, numa ética, ser feliz e conseguir viver com os outros. Então, Aristóteles vai construir a sua ideia justamente nessa perspectiva. Além de, por exemplo, pensar na conjuntura do seu pensamento, que a gente deva, enquanto indivíduo, buscar a virtude. E essa virtude estaria numa conexão entre o universo, o cosmo, e a nossa condição dentro desse cosmo. Então, quanto mais próximo eu estiver dessa adequação nesse cosmo, nesse universo, mais feliz eu vou estar. Quanto mais distante eu estiver dessa condição cosmológica, mais infeliz eu vou estar. E cometendo erros e, inclusive, deturpando essa organização universal. A ponto dele dizer que, digamos, Deus, o ser supremo, a substância suprema, ela deu o pontapé inicial e, a partir desse pontapé inicial, como primeiro motor, ele simplesmente se distanciou ou não se movimentou mais. É o que chama-se de primeiro motor imóvel. Deus, portanto, seria esse primeiro motor imóvel. Então, Aristóteles vai configurar essas ideias. Claro que essa ideia de Deus, da substância, é uma ideia metafísica,
que inclusive ele vai estar relatando justamente isso, mas todo conhecimento humano possível está pautado nessa condição epistemológica, lógica do pensamento, configurada exatamente por esse aspecto político, e ele sistematiza tudo isso de uma forma muito interessante em sua filosofia. Falei de Platão, de Aristóteles, para resumir aqui o que eu quero falar a respeito da filosofia helenística, para a gente buscar essas distinções. Como já citei, tanto Platão como Aristóteles era muito preocupado com essa questão, tanto política, ética, e também com essa questão epistemológica do pensamento. Para eles, para você viver bem, você teria que buscar incessantemente esse conhecimento, inclusive melhorando a cidade, melhorando as pessoas e melhorando o seu entendimento enquanto indivíduo. Esse é o ponto. Quando chega na filosofia helenística, mais especificamente em alguns dos pensadores desse período, como, por exemplo, os cínicos, os céticos, os hedonistas, os estoicistas, os epicuristas e daí por diante, eles vão se preocupar agora com uma outra condição, inclusive social, que a Grécia estava vivendo, que era uma expansão de território, aumento do império, e aí tinham muitas guerras, muitos conflitos, hora ou outra era invadido por outras civilizações, e esses filósofos desse período, esse período que eu estou me referindo aí é de mais ou menos 150, 200 antes de Cristo, a mais ou menos também 150, 200 depois de Cristo, é justamente nesse período em que todos esses conflitos, essas invasões e expansões também de territórios estão acontecendo. Portanto, esses pensadores começam a ir numa linha contrária a essa vontade de ter cada vez mais o domínio em relação ao outro, a outras civilizações, a expansão política, administrativa, pensar em que o mais importante não está no aspecto propriamente material, mas sim no domínio da alma, do corpo e também do espírito, para que dentro dessa concepção você consiga viver feliz, harmônico, melhor, tanto consigo mesmo, em relação também aos outros. Então, o foco principal da filosofia helenística, diferentemente da filosofia aristotélica, platônica, é mais focada na subjetividade, no autoconhecimento, no mergulho do sujeito. Então, se a gente fosse aqui distinguir especificamente esses dois momentos, esses dois paradigmas, eu diria que a filosofia platônica aristotélica tem uma forte influência, uma forte preocupação quanto à questão epistemológica do homem em relação ao universo, aos outros, à política. Quando chega na filosofia helenística, a objetividade maior, a finalidade maior desses pensadores é entender profundamente como se dá a condição da alma, do sujeito, do espírito na existência. Esse é um ponto crucial. E como é que isso ocorre? O que é que eles dizem em relação a isso? Por exemplo, os cínicos, especificamente Diógenes, ele é extremamente radical nesse sentido, a ponto de dizer que nada importa para a continuação da vida no sentido material. Não é a materialidade, não é propriamente a relação com os outros que vai proporcionar uma vida boa para mim, mas é o desapego a tudo isso. É realmente viver de uma forma muito próxima com o que a natureza já nos diz. Então, Diógenes é radical nesse sentido, a ponto de, por exemplo, deixar a casa, deixar a sociedade de uma maneira organizacional para viver praticamente isolado em uma espécie de barril, e nesse barril, que vai passar a ser a morada dele, ele vai viver muito parecido com animais, sem muitas preocupações, mas de acordo com a sua natureza, de acordo com o que a natureza diz para ele. Então, a filosofia cínica está muito aprofundada, está muito amparada nessa condição de desapego.
É uma condição em que você não se preocupa com as questões de ordem material, porque não é o mais importante. Isso é o que justamente torna o indivíduo viciado, pautado em paixões, e que isso causa muito mais sofrimento e preocupações e que acaba deturpando a própria natureza do sujeito. E é por essa razão, exatamente por essa razão, que os cínicos, Diógenes especificamente, vai viver de uma forma completamente, digamos, naturalista, desapegado às questões de ordem material, propriamente material. E aí refletir, fazer uma autorreflexão sobre si mesmo. Tem algumas passagens interessantes sobre Diógenes, em qual, por exemplo, um dos seus seguidores chega para ele e diz assim: como é que você vive numa situação dessa? Por exemplo, eu vivo hoje com o rei e lá a gente tem vários benefícios. Basta não incomodá-lo, não aceitar muitas das questões que o rei coloca e até, de certa maneira, bajular o rei. E aí você teria uma vida muito melhor do que a que você tem hoje. E aí Diógenes, nessa questão, ele diz simplesmente o seguinte: se você vivesse como eu vivo, sem nenhum desapego, sem nenhum apego, aliás, sem nenhuma paixão, sem nenhum vício, sem nenhuma pretensão, você não precisaria estar bajulando o rei e vivendo numa condição tão submissa que, por exemplo, eu não tenho. Inclusive, uma das características do cínico é justamente a liberdade, é ter essa liberdade de se expressar, de dizer, sem grandes preocupações, mesmo que seja provocado. Então, é uma das características dos cínicos. Quando a gente chega nos estoicos, os filósofos estoicos, a gente vai encontrar alguns pontos relevantes, alguns pontos interessantes com relação a essa questão que foi colocada por Diógenes. Os estoicos, eles são filósofos que pensam de forma muito cautelosa, vamos dizer, principalmente no que diz respeito à questão do prazer. O prazer, para esses pensadores, eles devem ser vistos de uma forma muito racional, digamos, pensada de uma maneira racionalista, apesar de o prazer ser sentimento, ser emoção, mas tem que ser pensado de uma forma muito racional. Para quê? Para que você não fique, digamos, preso à condição do prazer. E aí você pode ir aos extremos, às paixões, aos vícios e, consequentemente, ter perturbações na alma. Porque os estoicos eram adeptos, por exemplo, da ataraxia e da adonia. E também, até certo ponto, depois a gente vai ver isso com outros pensadores, até mesmo do hedonismo. Mas os principais pontos do racionalismo estoico com relação ao prazer é a adonia e a ataraxia. O que essas duas palavras querem dizer? A ataraxia quer dizer a ausência de perturbações. Você não deve ficar se preocupando o tempo todo, por exemplo, com a morte. Porque, veja, quando chegar a morte, ela simplesmente você não existirá mais. Você já desaparece. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar com agora, com o que você está vivendo nesse momento. Esse momento é o que diz muito em relação à sua condição existencial, à sua condição mesmo de ser e existir. Então, pensar na morte é algo que perturba e que, consequentemente, vai tirar a tua tranquilidade e vai lhe causar sofrimento. Então, a ataraxia é justamente a filosofia da ausência de perturbações. Você deve viver de uma forma tranquila, procurar viver de uma forma tranquila, em paz. E para você viver em paz, por exemplo, você não deve se preocupar com o sofrimento, com a dor. A dor ela é possível de ser evitada. É justamente a adonia. A outra palavra que eu queria trazer para vocês. A adonia ela é uma condição de não sentir dor ou não se preocupar com a dor. Porque a dor ela é uma condição em que o corpo é que muitas vezes perturba a alma nesse sentido. E aí você não se preocupando com as grandes questões do corpo, elimina, consequentemente, também as dores da alma, do sofrimento da alma. Então, os estoicos, eles tinham muito esse
essa racionalização, essa filosofia de prezar por uma condição em que você não fique apegado a essa questão, tanto da morte, das grandes perturbações políticas, por exemplo, as grandes perturbações sociais, do apego aos bens materiais, né? Então, eles meio que se desvencilhavam dessas perturbações que é a ataraxia. E, por outro lado, também a adonia, que era justamente a não perturbação pelo sofrimento, pela dor. É a eliminação da dor, que é possível. Era um dos lemas, justamente, dos estoicos. E, consequentemente, eles eram apegados à questão do hedonismo. Né? O hedonismo que, por outro lado, quer dizer justamente o prazer. O prazer é o que lhe causa felicidade, mas pensar de uma forma muito bem organizada, para que não cause justamente o sofrimento, a dor, o desassossego. Então, o hedonismo, nesse caso, é justamente a priorização do prazer. Uma vida prazerosa é uma vida feliz. Uma vida em que você realmente lança toda a sua condição existencial para se sentir bem nessa perspectiva do prazer, é realmente uma vida feliz. Então, os estoicos, de modo geral, eles vão estar relatando, vão estar falando em suas filosofias, muito centrado justamente nessa questão. Um dos exemplos desses estoicos é justamente Zenão, né, Zenão de Sírio, que é um desses pensadores que buscam justamente essa interpretação. Tem outra filosofia que também é pautada justamente nessa perspectiva, que também está na linha dessa linha helenística, do pensamento helenístico, onde o bem-estar, onde a liberdade, onde o sujeito ele é a prioridade máxima, que é a escola pitagórica. Aliás, pitagórica não, a escola de... Deu branco, mas enfim. Vem os estoicos, né? Vem os estoicos, e aí, consequentemente, vem a filosofia dentro desse helenismo. Rapaz, deu branco completo, mas eu vou chegar lá, vamos lembrar. Eu vou falar então de Plotino, que é outro pensador que está justamente numa linha em transição entre a filosofia grega, helenística, e a filosofia medieval, mas que traz muito resgates, tanto da filosofia, por exemplo, platônica, aristotélica, como também traz muito da filosofia helenística. Plotino é um neoplatônico, e ele vai trazer muitos dos resquícios do pensamento platônico. Mas o principal ponto que eu quero trazer para vocês é o que justamente vai de encontro à filosofia, por exemplo, cristã, de encontro entre aspas, porque ele justamente tenta fazer uma correlação, a ideia, o conceito de emanismo, de emanar. Né? O emanismo, ele busca justamente o entendimento sobre as questões de como, de fato, é a existência de Deus. E essa existência de Deus, ela é pautada na questão da emanação. Aí, bom, o que quer dizer essa ideia de emanação, especificamente para esse filósofo? A ideia de emanação vem justamente da possibilidade de que Deus ele não descende de nenhuma outra coisa. Deus não descende de nenhuma outra propriedade, de nenhum outro ser, de nenhuma outra substância. E ele não dependendo de nenhuma outra substância, ele é, portanto, Deus, de fato, Deus. E aí ele vai dar origem a todas as outras coisas. Ele vai dar origem a, sei lá, por exemplo, a nossa existência, a natureza de modo geral. E aí é uma discussão sobre esse ponto, né? Porque se Deus é emanação e ele emana tudo, então nós seríamos Deus de uma certa forma. E aí, nessa questão específica, Plotino vai fazer algumas distinções, por exemplo, na ordem do logos, da racionalidade. Porque, veja, Deus, ele emana tudo, mas dessa emanação brota-se as suas
digamos, a sua condição natural, a sua condição existencial. E esse brotamento que nós somos é justamente onde dá conta da nossa existência enquanto seres racionais. Essa racionalidade, ela possibilita que a gente tenha uma certa condição de existir sem ser propriamente Deus, mas dentro dessa emanação de Deus. Não chega a ser um panteísmo, Deus é tudo, né? Que aí só depois Spinoza, lá na modernidade, é que vai falar alguma coisa nesse sentido. Mas é uma espécie de Deus natureza, Deus substância. Como já falava tanto Aristóteles, como Tomás de Aquino depois, o próprio Spinoza também vai falar que Deus é substância. Mas essa substância, que é Deus, ele é uno, só existe ele. E aí, existindo somente essa substância, todas as outras coisas que existem é parte dessa substância. Qual é a diferença do panteísmo, por exemplo, spinozano para o panteísmo de Plotino? É que no panteísmo de Plotino, aliás, não é bem panteísmo, mas na ideia de Deus de Plotino, esses brotamentos, essa emanação, caracterizam uma certa autonomia para as criaturas, para as coisas, que é diferente, que é distinto, aliás, da condição última de Deus, da condição do todo de Deus. Então, não sendo essa emanação, esse brotamento, não sendo propriamente Deus, ele dá condição distinta de Deus. Então, é nesse sentido que a gente pode falar de Plotino. Bom, a escola que eu queria falar para vocês, e agora me veio na mente, é justamente a escola epicurista, de Epicuro, que também está justamente ali entre a filosofia de Plotino e a filosofia helenística, estoicista, como eu já coloquei para vocês. Epicuro é uma dessas figuras emblemáticas, importantes, é de mais ou menos 340, 270 a.C., é descendente de uma família de Atenas, fundou justamente essa escola, que era uma escola ali nos jardins da sua casa. A sua filosofia, ela vai servir de liberdade para o homem, um homem sem medo, distinto, inclusive distinto da morte, inclusive das divindades. A filosofia de Epicuro prioriza, como eu já coloquei, a alma, que na verdade ela seria composta de partículas imateriais, muito leves e inclusive imperceptíveis, né? Tem um conceito herdado também de Demócrito, de certa forma, porque ele vai juntar essa questão de partículas da alma como se fossem partículas atômicas, então tem ali uma aproximação com o Demócrito. A finalidade da vida, para ele, é o prazer, então você deve buscar sempre o prazer, a vida mais simples possível, uma vida em que você não está apegado às questões de ordem material ou política, ou mesmo grandes questões de ordem ética, no sentido do regramento, das leis, que venha a perturbar a sua alma. Inclusive, nesse ponto, é com os estoicos mesmo, filosofia helenística, que também é praticante da ataraxia, né? Que é justamente a ausência dos distúrbios, de uma certa intranquilidade da alma. Portanto, a escola epicurista, ela também traz essas questões de tranquilidade da alma, da subjetividade, também muito forte. Apenas fragmentos, né, tem da obra de Epicuro. Todo desejo, ele é inquieto, dissolve na questão do amor, na filosofia verdadeira, habitua-se a pensar sobre as questões mais profundas, isso é um dos pontos importantes, porque as questões profundas te dá também condições de pensar as questões de uma forma mais tranquila. Então, o bem e o mal encontra-se, de uma certa maneira, na sensibilidade. A morte é justamente a privação de uma certa sensibilidade que você tem, né? Então, quanto mais você se diminuir com relação ao prazer, mais, digamos, próximo da morte você estaria. Então, o limite da magnitude dos prazeres é justamente o afastamento da dor. Quanto mais você estiver distante da dor, do sofrimento, daquilo que deixa a tua alma menor,
mais próximo de ser feliz você vai estar. Onde há prazer, então existe a felicidade. Não há, portanto, a dor e o sofrimento. O prazer é justamente o oposto disso. É o oposto dessa condição de deixar você menos feliz. Nem a posse das riquezas, nem a abundância das coisas te trará essa felicidade. A boa-aventurança ela é produzida na ausência das dores, na moderação dos afetos, ou seja, você não vai estar apegado às patologias, às paixões. O teu espírito, ele mantém um certo limite e uma certa condição de estar relacionado com a natureza. A quem não basta justamente estar sempre aprisionado, sempre estar causando uma certa reverência. Então você tem que se afastar. Todas as coisas que nos oferecem a sabedoria para a felicidade de toda a vida é a maior aquisição que você deve ter. E um desses pontos que lhe traz justamente essa felicidade da sabedoria é você preservar as suas amizades, que é um ponto que Epicuro defendia de uma maneira muito forte, de uma maneira muito eficaz. Quando se é jovem, Epicuro vai dizer, não se pode evitar de filosofar. Você vai estar o tempo todo filosofando, ou seja, pensando justamente nas questões profundas. E quando é velho também, que inclusive é um dos pontos mais importantes da filosofia de Epicuro. Por que quando velho também você vai filosofar? Porque não se deve cansar de filosofar, é o que ele diz. Nunca é muito cedo ou muito tarde para cuidar da alma. A alma sempre tem que ter esse olhar, sempre você tem que estar observando as questões da alma. Aquele que diz que não sei lá, não está apto ao pensar, ao pensamento profundo, porque ou está muito cedo ou está muito tarde, ele não entende exatamente o sentido do filosofar, que é justamente proporcionar para você uma vida digna, uma vida de tranquilidade, uma vida pautada nos prazeres, na felicidade. E quem vai lhe causar justamente isso é o filosofar. Então, para rejuvenescer ao bem e estar de um bem-estar, ele passa justamente por um filosofar das lembranças do passado, que no caso é quando você está velho, ou então você pensar no futuro de uma forma profunda para pensar de uma forma cautelosa, criteriosa e chegar justamente à felicidade justamente nesse futuro. Então, para ele, ser muito jovem ou ser muito velho para filosofar seria não entender o verdadeiro propósito do filosofar, do pensar filosoficamente. E é isso que vai lhe dar justamente a condição do prazer. Então, o bem é prazer para ele. O sumo bem é o que não comporta nenhum mal. A falta de dor é justamente a aponia. E também a tranquilidade da alma, que seria a ataraxia. Então, o mal para o homem sábio não é nada. E por que não é nada? Porque a morte não é um mal, porque quando ela existe, o indivíduo já não existe mais. O mal da alma se cura com a filosofia, né? Segundo ele. O mal do corpo, se é fraco, se suporta. Se é intenso, dura pouco, porque leva à morte. Então, por que se preocupar com isso? Então, é um dos ensinamentos de Epicuro. O mal da alma se cura com a filosofia, o mal do corpo, se é fraco, se suporta, vai passar, se é intenso, dura pouco, porque leva à morte. E a morte, quando chega, você já não existe mais. Então, deve se preocupar, praticar mesmo a ataraxia e, consequentemente, a aponia. E com isso, nos leva justamente ao hedonismo, que é a doutrina que encontra no prazer o sumo bem, e na busca desse prazer, o fim da vida do homem. É uma doutrina que, embora pregada, que leve a algumas consequências com relação ao prazer, mas ela deve ser prioridade, porque um corpo que sabe lidar justamente com os prazeres é um corpo que vai lhe causar justamente uma condição boa, um bem-estar, né? É justamente a linha de Epicuro também. De fato, Epicuro ele vai ter um pensamento positivo dos prazeres, mas sendo cauteloso, buscando justamente aquilo que a natureza nos causa de melhor.
Então, o sumo prazer está justamente nessa condição em que foi descrita da aponia e da ataraxia. Tem alguns pontos assim que ele deixa como relevante, que são os temores em relação aos deuses, que você não deve ter, porque os deuses eles sempre vão causar, de certa forma, uma maneira de melhor administrar, de melhor se relacionar conosco, e que, portanto, se tivermos essa condição próximo aos deuses, da natureza, da felicidade, dos prazeres, da não perturbação, então estaremos também bem relacionados com os deuses. Que o pavor em relação à morte é absurda, porque ela nada é, como já foi dito, porque quando ela vier já não existe mais. A intensidade suprema dos prazeres é a máxima redução de todas as dores. Então, quanto mais prazer você tiver, menos dor, menos sofrimento você vai ter. O mal dura pouco ou é facilmente suportado, como já foi dito. Digamos, isso é uma espécie de remédio que está como uma espécie de fármaco na filosofia epicurista. Os estoicos, eles se diferenciam um pouco dessa questão de Epicuro, na priorização máxima do prazer, porque os estoicos ele têm essa cautela dos prazeres de uma forma muito objetiva, de uma forma muito taxativa nas suas escolhas. Um dos principais representantes dos estoicos, como eu já falei, é justamente Zeno, ou Zenão de Sítio, que é justamente um estoico influente, importante, e que vai tentar justamente trazer a questão da virtude como objetivo final da vida. O prazer e a dor, praticamente aí, para esse pensador, de uma forma extremada, digamos, não tem grande importância. Sêneca é outro pensador estoico importante e que um dos pontos principais do seu pensamento é justamente se afastar dos vícios. Sêneca ele está ali do ano 4 a.C., a mais ou menos também ano 65, 66 depois de Cristo. O homem sábio, para ele, opta pelos prazeres da alma, as quais são calmos, inesgotáveis, eternos, moderados e discretos. É justamente nessa linha que Sêneca vai apontar a sua filosofia. Então, o estoicismo, quanto mais se é impassível, mais se é forte. Assim como a aflição demonstra fraqueza, a cólera também. Ambos magoam e aterrorizam o homem. Inclusive, quem vai dizer isso é Marco Aurélio. Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano e autor das Meditações. Marco Aurélio viveu mais ou menos do ano 1020 ao ano... Aliás, 1020 não, pessoal, estou errando mais uma vez. A mais ou menos do ano 120 ao ano 180 depois de Cristo. E para ele, administrar as coisas é realmente algo fulcral, é algo importante. Torna-se como algo quase que divino. Então, ele busca justamente a questão da independência, de poder você ter o indivíduo como algo prioritário na sua liberdade, na sua condição individual, na sua condição de domínio com relação aos vícios, domínio com relação aos prazeres, ao ódio, à tirania. Então, essa administração do indivíduo para Marco Aurélio é realmente importantíssimo, porque é dessa forma que você também consegue governar. E foi por essa linha que, inclusive, Marco Aurélio ele tentou fazer o seu governo, o seu mandato de imperador, digamos assim. Então, é um estoico também, Marco Aurélio é estoico, ele portanto, passa a ser de grande importância, grande relevância, porque justamente ele é imperador, e o principal ponto, conceito, teoria de Marco Aurélio é justamente você saber administrar bem o indivíduo para que você, ao mesmo tempo, ganhe o respeito, ganhe a condição, venha ganhar também a condição de governar os outros. Sem isso,
seria praticamente impossível. Então, o supremo bem, que está pautado justamente na filosofia dos estoicos, Marco Aurélio, Zenão, Sêneca, o supremo bem está em viver de acordo com a natureza. As pessoas comuns correm atrás das paixões, submetem aos desejos e, com isso, apenas conseguem tranquilidade e angústia. Com os estoicos, como já citei, pelo contrário, sabe que tudo o que acontece não pode deixar de acontecer, mas nada se pode evitar, nem nada se pode deplorar ao homem que está apegado justamente a essas paixões. Então, o homem apenas resta a sua liberdade interior, a paz de espírito, só se atinge realmente o autodomínio, essa governança de Marco Aurélio, com os princípios dos estoicos. O princípio da moralidade assenta em distinguir o que depende de nós daquilo que nos é estranho. É o que depende de nós e daquilo que é realmente fora dos nossos domínios. Então, o homem deve aceitar essa fatalidade universal. As coisas irão acontecer mesmo. E por isso você não deve se preocupar tanto. Refúgio, uma espécie de refúgio na causa em que você não pode, de certa forma, governar. Mas você pode se autogovernar, da qual poderá chegar a ser dono e senhor de você mesmo. E assim organizar a sua vida, ser feliz e viver de uma forma mais tranquila, de uma maneira em que você não perturbe a você e também não perturbe aos outros. É ter essa certeza, tanto universal, como também dessa governança em relação a você mesmo. A liberdade atinge-se quando se controla as paixões e os bens exteriores. As paixões são impulsos que alteram a ordem universal e são enganosas, obviamente. Os estoicos, portanto, dominam as paixões. Não deseja nada além de ter essa tranquilidade, de ter essa condição pacífica, harmônica, independente, ter a liberdade justamente de poder viver consigo mesmo e com as condições do universo. O estoico despreza, de certa forma, os bens exteriores. Nunca sente falta daquilo que não tem, por exemplo. Consegue ficar imperturbável, digamos. É um dos pontos fortes do estoico. A escola estoica, ela busca a ataraxia e busca a hedonia, como já foi dito. O máximo da virtude seria alcançar para o homem quando ele fica alheio a tudo. Né? O único valor é a sabedoria. Esse é o verdadeiro estoico, é o verdadeiro indivíduo que realmente preza pelo prazer da vida, o prazer da condição, da virtude, né? Da sabedoria, do logos pautado nessa condição das paixões afastadas, dos vícios afastados, para que você consiga viver sem nenhuma perturbação, nem de corpo, nem de alma, nem da condição universal e nem da condição em si do indivíduo. Bom, pessoal, essa é a filosofia helenística que eu apresentei aqui para vocês. Tem também os céticos, que o principal representante dos céticos vai ser Pyrrho, que é mais ou menos ali do século III, século II, século III, e ele vai mais ou menos dizer que não é possível você chegar às verdades mesmo das coisas, que as coisas elas são praticamente impensáveis, existe uma complexidade praticamente infinita que você não dá conta, e que, portanto, você não dando conta dessas complexidades em relação às causas universais, às causas existenciais, então é impossível você chegar a uma verdade propriamente. Então, lança-se, nesse caso aí, um pensamento cético, ou seja, a verdade ela não será possível de ser alcançada. Então, o ceticismo de Pyrrho, as coisas em si são indiferenciadas, incomensuráveis, indiscriminadas, não existe verdade certa. Segue-se que o homem deve permanecer justamente a única certeza que ele tem é que não tem certeza alguma, sem inclinação, indiferente, sem opinião, sem exprimir julgamento em relação às coisas. O ideal é a vida, digamos, mais desapegada. Novamente, a ataraxia, o desassossego, realmente uma vida sossegada, uma vida tranquila, de paz. Semelhante, digamos, quando você alcança isso, à de Deus, que Deus não se preocupa
justamente com as causas mais profundas. Bom, pessoal, essa é a filosofia helenística que eu queria apresentar para vocês. Acredito que, inclusive, a aula já está ficando um pouco extensa. Então, eu encerro por aqui. Estou deixando aí algumas reflexões, alguns conceitos importantes. Os textos contribuem para melhor entendimento, se for o caso. Vocês podem ver essa aula mais vezes. E estarei à disposição para, em outro momento, estar dialogando com vocês a respeito também desta filosofia. Grande abraço e até a próxima.